Vamos lá, pessoal, retomando então, nós falávamos ali na última aula, paramos na parte ali dos impactos da LINDB para a anulação dos atos administrativos. Vimos que a LINDB é uma série de novas obrigações legais para a administração pública, e não é só a administração pública, tá, gente? A LINDB mudou tá? A LINDB ela vai se aplicar tanto na esfera administrativa, ou seja, quando o ato administrativo é anulado pela própria administração. Aplica-se também na esfera controladora. Aqui entra todos os órgãos de controle, inclusive Tribunal de Contas, eventualmente até um controle legislativo de um ato do executivo, tá? E também no controle judicial. Então, quando o juiz, mediante provocação, ele anula um ato administrativo, ele tem que tomar também todas essas cautelas. Fundamentar o ato, analisar a anulação à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, avaliar as consequências jurídicas e administrativas dessa anulação, e, se não for o caso de anular, apontar quais seriam as condições para a regularização daquele ato. Ou seja, complicou a vida para todo mundo. A LINDB vem exatamente para colocar amarras em todas as esferas de controle da administração pública. Por isso que ela é muito criticada. Tá? Ela acaba, de fato, sim, dificultando mais o controle da administração. Dificultando, não impossibilitando. Tá? Alguns veem na LINDB como uma grande garantia do cidadão. Tá? Uma garantia do cidadão. A administração e os órgãos de controle veem a LINDB como uma grande barreira. Tá? Enfim, ela é uma grande disputa dentro do cidadão, o cidadão, de um lado, puxando a sardinha para ele, dizendo que a LINDB veio para me garantir, e do outro lado, os órgãos de controle dizendo não, a LINDB veio para dificultar a atuação dos órgãos de controle. Recentemente, agora, o STF, avaliando o caso da MP 966, sugiro que vocês investiguem sobre isso, de certa forma, o STF acabou referendando essas alterações da LINDB, que são questionadas como inconstitucionais. Só que não tem nenhuma decisão ainda sobre o tema, beleza? Então vamos lá. Se a gente conjugar o 20, parágrafo único, o 21 e o 26 da LINDB, tá? Todos vão tratar de invalidação de atos, contratos, processos e normas. Tá? Então, essa invalidação, anulação desses atos, contratos, processos e normas administrativas pela LINDB, conjugando todos esses institutos aqui, nós tiramos a seguinte conclusão. Tá? Primeiro, que há um dever de motivação. Sempre que a administração pública for anular um ato, tá? Ela tem que motivar, ela tem que fundamentar. Não só a administração, os órgãos de controle e o judiciário também. Também, sempre que houver anulação de um ato administrativo, essa anulação tem que ser avaliada à luz do princípio da proporcionalidade. Tem que. Não é uma faculdade. Não, vou aplicar se eu quero. Não. A lei obriga a administração, o controlador e o judiciário a usar a proporcionalidade e razoabilidade. Tá? Então, a necessidade, a adequação e a invalidação em face de possíveis alternativas. Ou seja, a administração, o controlador ou o judiciário deverá se perguntar: é necessária essa anulação? Ela é adequada? É adequado invalidar o ato em face de outras possíveis alternativas menos gravosas, tanto ao interesse público quanto ao interesse do indivíduo? Tá? Será que não seria o caso de usar o artigo 26 da LINDB, que a gente acabou de ver aqui? Não, tá aqui, ó. Artigo 26. O artigo 26, ó. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, meu alvará, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, presentes razões de interesse geral, celebrar compromisso com os interessados. Isso é o famoso TAC,
um termo de ajuste de conduta, um compromisso de ajuste de conduta. Isso tem que ser avaliado. Então, quando se anula um ato, além de se motivar, tem que analisar essa anulação à luz da proporcionalidade. É necessário, é adequado invalidar o ato em face das possíveis alternativas, talvez menos gravosas? Será que não seria o caso, então, de estabelecer um TAC, um termo de ajuste de conduta, apontando exatamente como o sujeito faz para regularizar a sua situação, ao invés de anular e criar um imbróglio jurídico complexo? Beleza. Tá? Terceira conclusão que a gente tira: a administração tem que indicar as consequências jurídicas e administrativas daquela anulação. Ou seja, quando da invalidação, a decisão deverá enfrentar as consequências dessa anulação. Como ficam os efeitos jurídicos praticados com base naquele ato anulado? Estarão válidos, não estarão? Uma espécie de modulação? Tá? Há alguma responsabilização sobre a legalidade constatada? Algum servidor ou algum cidadão obrou de má fé e vai ter que ser responsabilizado, seja do ponto de vista disciplinar ou até mesmo a possibilidade de uma ação de improbidade administrativa? Isso tem que ser enfrentado no ato de anulação. Tá? Se há alguma possibilidade de responsabilização, quais são as modalidades? Quais pessoas estão envolvidas? Qual que é o montante eventual desse dano? Ou seja, mais um compromisso dentro desse ato de anulação. Estão vendo como é complexo anular? Ou melhor, como se tornou mais complexo, cheio de cautelas, o ato de anulação? Outra diligência, outra conduta, outra cautela que a administração tem que ter quando anula. Tá? Eventual convalidação, ou seja, eventual regularização, deverá se pautar também pela proporcionalidade, atender os interesses públicos, além de me falar interesses gerais. Eu não gostei muito desse termo, não, tá? Para mim é uma forma soft para tirar um pouco de lado a ideia de um interesse público. O interesse geral seria algo que não seria necessariamente público, enfim. Eu tenho um pouco de receio com esse conceito aqui, tá? Então, eventual convalidação, eventual saneamento desse ato tem que atender os interesses gerais, não impor um ônus e perdas anormais ou excessivas ao sujeito envolvido. Ou seja, mais uma vez, a administração tem que atuar à luz da proporcionalidade. Deverá também a administração, caso seja possível a hipótese de convalidar o ato, estabelecer como regulariza. Tá? Atentar para se a regularização não é algo desproporcional. Tá? Olha só então, pessoal, como a nova LINDB mudou o mundo. Tá? Antes, a administração ela fazia um ato, anulava o ato, segue o jogo. Agora, quando ela vai anular, ela tem que motivar, dizer por que está anulando. Ela tem que analisar aquela anulação à luz da proporcionalidade. Será que realmente anular é o ato mais necessário, adequado? Não existem eventuais alternativas menos gravosas? Tá? A administração tem que analisar se também não seria o caso de aplicar um TAC, tá, para suprir essa ilegalidade. A administração tem que indicar as consequências jurídicas e administrativas da anulação. Tá? Se a administração vislumbrar que existe a possibilidade de convalidar, de regularizar aquela situação, a administração tem que verificar qual que é a forma que melhor equalize interesse público e interesse do particular, tá? E tem que avaliar se não está impondo ao particular um ônus excessivo ou anormal, tá? E tem que indicar para o particular qual que é a forma de regularização. Então, nota que está muito mais complexo, muito mais complexo. Vocês que no futuro forem advogar no direito público, precisarão dominar a LINDB, e se você dominar a LINDB, você vai anular muito
outro ato administrativo que não vai obedecer à LINDB, com certeza. Enfim, ela trouxe muito pano para a manga. Portanto, nós vimos que a regra é que a administração pública é obrigada a anular um ato ilegal. Quais exceções que nós vimos? O decurso do tempo, prazo de 5 anos, e também eventual consolidação de efeitos produzidos, que é chamada teoria do fato consumado. Essa observação eu vou especificar melhor agora em diante, tá? Existem limites para a competência de anulação. Existem limites. Basicamente são esses: o prazo de decadência, a proibição de aplicação retroativa de nova interpretação, que está na nova LINDB, o fato consumado e a confiança legítima. Beleza. Então são limites aplicados para a administração quando ela vai anular um ato. O primeiro limite é esse, o prazo decadencial. Passou o prazo de 5 anos, perdeu o Playboy. Tchau. Pô, mas tá ilegal. Passou 5 anos. Já é, tá? Então, nessa hipótese, haverá uma estabilização relativa do ato, porque, ainda que ilegal, ele continua estável por conta do transcurso do tempo. Observação importante. Não significa que a decadência extirpe a invalidade do ato. Passou 5 anos para a administração e ela não anulou, ela decaiu do direito de anular. Isso não transforma o ato em um ato legal. Ele continua ilegal. Só que a administração não pode mais anular. Então, ou seja, ele não extirpa, ele não purifica o ato. Ou seja, é possível permitir a constituição de... Ou seja, não permite a constituição de direitos adquiridos. Esse ato ainda é ilegal. Somente a administração perdeu o prazo para anular. O ato, então, poderá ser anulado por pedido de terceiros, judicialmente ou através do legislativo, como a gente viu aquele controle, ou até mesmo pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos de controle, seja judicialmente através de uma ação popular, seja judicialmente através de uma ação civil pública. Espero que tenha entendido isso aqui. O prazo de 5 anos passa para a administração anular os seus atos. Beleza? Passou esse prazo, a administração não pode mais anular, decaiu. Isso significa que, por um passe de mágica, o ato se tornou legal? Não. O ato continua eivado de ilegalidade. Poderá, então, ser anulado por outras instâncias, pelo judiciário, uma vez provocado, pelo legislativo ou até mesmo pelo Tribunal de Contas. Tá? Note que o 54 da 9784 fala no direito da administração anular. Beleza? No direito da administração anular. Há quem discuta aí também que existe uma questão de prazo de prescrição. Tá? Existe prazo de prescrição, que o eventual interessado na anulação desse ato também deveria se submeter a um prazo de prescrição. Penso eu que esse prazo aí seria os 10 anos do Código Civil. Então, por exemplo, tem esse alvará que a administração me deu. Já passou 5 anos, ela não pode mais anular. Beleza? Mas o meu vizinho tem interesse em que se anule esse alvará. Tá? Ele tem interesse. O que ele pode fazer? Ele pode entrar com uma ação judicial pedindo para o juiz que o juiz anule esse ato. Para ele, se aplica esses 5 anos da 9784? Penso eu que não, porque a lei fala expressamente o direito da administração anular. Só que se meu vizinho, então, ele teria um direito imprescritível de pedir essa anulação, também penso eu que não. Ele estaria submetido às regras de prescrição lá do Código Civil, tá? Que está lá no artigo 205 em diante. Penso eu que seria ali um prazo, talvez ali do caput 205. Vamos dar uma olhada aqui, 205 do Código Civil.
onde o 205 fala na prescrição de 10 anos. Aí depois tem os prazos do 206, né? Teria que enquadrar ali em um dos prazos ali. Penso eu que entraria ali no caso da prescrição de 10 anos. Penso eu que entraria ali na prescrição de 10 anos, tá? Mas é minha opinião não serve de nada para vocês. Segundo limite, a competência de anulação. Então, o primeiro limite é esse: a administração tem 5 anos. Passou 5 anos para ela, já é. Segundo limite, a proibição de aplicação retroativa de nova interpretação. Isso tem tanto previsão no artigo 1º, parágrafo único, 13 da 9784, como também na nova LINDB. A nova LINDB, no artigo 24, ela é muito expressa em dizer que a revisão nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de um ato, contrato, ajuste, processo ou norma, cuja produção, efeitos já houver completado, levará em conta as orientações gerais de sua época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. Isso aqui é o caso óbvio, acho que nem precisava desse artigo 24, de ato jurídico perfeito. Se aquele ato ele foi feito segundo a legislação e segundo as orientações da época, ele se convalidou, ele já produziu seus efeitos, temos aí a situação cristalina de um ato jurídico perfeito. Tá? O que é interessante na nova LINDB é que ela traz esse conceito de orientações gerais da época. Então é algo mais do que a legislação. Algo mais. Então vamos lá. Parágrafo único. Consideram-se da LINDB, tá? Artigo 24 da LINDB. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral, ou seja, não é somente lei, ou em jurisprudência judicial ou administrativa. Olha como a LINDB ela concebe uma jurisprudência administrativa vinculante para a administração, jurisprudência administrativa majoritária, e ainda adotados por uma prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Olha só, aqui o espectro de orientações gerais da época vai muito além da lei, porque abarca orientações, interpretações de caráter geral. A Receita Federal faz muito isso, principalmente nas chamadas consultas COSIT. Isso é uma orientação geral, uma especificação geral. Fala em jurisprudência judicial majoritária, fala em jurisprudência administrativa majoritária, fala em prática administrativa, ok? Qual que é a justificativa desse artigo 24? É a chamada confiança legítima, ou seja, o cidadão ele pratica o ato confiando naquelas orientações gerais da época, tá? Aplica-se a atos cujos efeitos já se exauriram, ou seja, situações já constituídas, note aqui, ó, cuja produção já houver se completado. Se a produção do ato ainda não se completou, é possível a alteração. Tá? Aqui a ideia de prestigiar aquelas decisões que a gente poderia dizer que elas trazem uma prestação de trato sucessivo, onde pode ser alterado o entendimento, ou as chamadas decisões rebus sic stantibus. Tá? Então, atos cujos efeitos já se exauriram, a base é a confiança legítima. No caso aqui, é uma revisão quanto à validade de atos. Tá? Tais atos serão avaliados à luz das orientações gerais da sua época. Tá?
Proibido, então, que situações constituídas plenamente já eficazes sejam invalidadas por orientações gerais novas. Tá? O que são orientações gerais, a gente viu ali. Interpretações, especificações contidas em atos públicos gerais. Eu englobo aqui portarias, instruções normativas, resoluções, pareceres. A Receita traz muitos chamados pareceres COSIT. Tá? Jurisprudência judicial administrativa majoritária e práticas administrativas reiteradas e de amplo conhecimento. Isso é mais um limite que a administração tem para anular os seus próprios atos. Outro limite é o chamado fato consumado. Tá? E a gente vai falar isso. For mais conveniente o interesse público manter o ato do que anulá-lo. Tá? Essas são situações de fatos consumados que a situação anterior aqui, pessoal, é um fato consumado à luz de uma nova orientação. Aqui é simplesmente um fato consumado, não tem uma nova orientação. Então, vamos lá. Nessa hipótese do fato consumado, o ato é mantido ainda que ilegal. Ainda que ilegal. Por quê? Em homenagem à segurança jurídica. São atos que possuem vícios, mas que atingem a finalidade pública e a sua anulação causaria mais prejuízo ao interesse público. Da onde que surge a teoria do fato consumado? Quando ocorre? Vamos lá. São atos, então, eivados de vício, que se perpetuam no tempo, estão lastreados por uma decisão judicial ou possuem um fundamento aparente de legalidade. Mais uma vez, a confiança legítima. Então, nós não falamos em teoria do fato consumado quando nós estamos falando em atos que são aberrantemente ilegais. Tá? A teoria do fato consumado são aqueles fatos baseados em um ato administrativo ou judicial que tem toda a aparência de legalidade, que transparece ao cidadão que é algo legal, que faz com que o cidadão tenha confiança de que está atuando legitimamente. Beleza? Se for um ato ou uma decisão rasgadamente ilegal, onde qualquer homem médio olha e fala isso está ilegal, não se opera a teoria do fato consumado. Então note que é uma teoria de um fato que se consuma. O fato se consuma porque ele está lastreado, ele está ancorado em um ato ou em uma decisão judicial aparentemente lícita, legítima, o que então gera confiança para o cidadão. Da onde surge esse demônio aqui? Surge da jurisprudência, tá? Não está em lei. Qual que é o fundamento? O fundamento é a boa-fé do indivíduo, a sua confiança legítima naquele ato e a proporcionalidade. Ou seja, é melhor manter aquele ato mesmo ilícito do que anulá-lo, porque a anulação geraria prejuízos muito maiores. Requisitos para se aplicar a teoria do fato consumado. Transcurso de tempo razoável a ponto de consolidar uma situação. Não tem aqui um prazo específico de tempo. Esse tempo pode ser um dia. Imagine um alvará que foi me dado e em um dia eu já construí a obra que eu precisava. Se consolidou. A impossibilidade do retorno ao status quo ante, ou seja, aquele fato baseado em um ato, ele já se consolidou, tá? E não tem como voltar atrás. Não tem como voltar ao status quo ante, beleza? Mesmo sendo possível voltar ao status quo ante, a invalidação traria mais prejuízos aos interesses públicos e também ao interesse individual. Tá? Então, a primeira hipótese é, não tem como voltar atrás. Não tem como eu derrubar um hospital. Tá? Claro que até tem, chama a patrulha e derruba. Tá? Mas não é factível, não é exigível que se derrube aquilo. Tá? Porque isso traria mais prejuízos aos interesses públicos. Tá? Então, a primeira hipótese é quando eu não tenho retorno ao status quo ante. Foi feita uma cirurgia.
Então, a administração autorizou uma cirurgia em uma pessoa. A cirurgia foi feita. Mas não poderia ter autorizado. Foi ilegal. Tem como desoperar aquele sujeito? Não tem. Tá? Terceira hipótese aqui. Construção da casa. A administração deu alvará e eu construí a casa. Putz, mas não poderia dar alvará. Tá ilegal. Mas já foi construída essa casa. Tá? Derrubar isso geraria mais prejuízos ainda, até mesmo para o interesse público, a depender de uma situação. Tá? A depender do caso. Não se aplica a teoria do fato consumado a atos que desde o início já estão sob contestação. Então vamos imaginar o meu alvará que eu construí. Logo que a administração deu esse alvará, sei lá, o Ministério Público já entrou com uma ação discutindo esse alvará. Ou seja, já de início lançou-se uma sombra de ilegalidade sobre esse ato. Opa, então foi um ato que não tinha uma aparente vislumbrar, uma aparência de legalidade já de início. Já de início foi lançado dúvidas. Então eu, particular, se eu me escoro nesse ato, eu me escoro por minha conta e risco. Beleza? Então são esses requisitos. Transcurso de tempo razoável, impossibilidade de retorno ao status quo ante, mesmo havendo possibilidade, o retorno ao status quo ante traria mais prejuízos, tá? E não se aplica para aqueles atos que desde o início já estão sob contestação, seja da própria administração, seja dos órgãos de controle ou de um terceiro. Como que a jurisprudência enfrenta esse tema? Tá? O STJ tem súmula 613, que diz que a teoria do fato consumado não se aplica para direito ambiental. Construiu a fábrica, construiu a obra, está gerando dano ambiental, vai derrubar. Tá? Vai derrubar. Também a jurisprudência do STF tem do STJ, tem algumas decisões envolvendo concurso público. Tá? De regra, o STJ entende que a teoria do fato consumado não se aplica para concurso público. Ou seja, se eu fiz o meu concurso público, não fui nomeado, entrei com processo judicial, a decisão liminar determinou que eu tomasse posse, eu tomo posse lastreado nessa decisão judicial. Tá? Vamos dizer que passa 10 anos depois, essa ação judicial é julgada improcedente para mim. Muita gente alegava que houve o fato consumado. Já entrei, já estou aqui há 10 anos, deixa eu ficar. O STJ diz, não pode. Tá? Por quê? Quando eu tomei posse desse meu cargo, eu já estava sabendo que ele estava lastreado em uma decisão judicial passível de reforma. Tá? Mesmo que fosse uma sentença. Tá? Decisão judicial, gente, você dorme com ela e você acorda sem ela. Até o trânsito em julgado, o jogo não terminou. Tá? O jogo só termina quando acaba, não é? Aquela história? Então, decisão judicial, enquanto não transitou em julgado, ela é precária. Tá? A única jurisprudência que eu encontrei no STJ sobre isso é quando o sujeito já está aposentado. Olha que coisa. Imagine essa situação, então. Eu fiz o concurso, tá? E por algum motivo eu fui desclassificado. Eu entrei com uma ação judicial, o judiciário mandou eu entrar no concurso e determinou a minha posse. Beleza. Eu tomei a posse. E a ação foi correndo. Correndo. Teve sentença, foi para TJ, foi para STJ, foi para STF. Passou lá 20, 30 anos. Ao final, eu perco. Putz, não era para o Maurício ter tomado posse. Estava ilegal. No entanto, o Maurício já se aposentou. Ele nem está mais no cargo, ele já se aposentou. Nesse caso, o STJ entende que se aplica a teoria do fato consumado. Beleza? Espero que tenham entendido. Há julgados no STJ que aplicam a teoria do fato consumado em concursos, em outras hipóteses. Tá? Eu coloquei ali um exemplo que eu achei bem pitoresco ali do STJ, recente, 2013. Tá?
Concurso público deficiente, foi feito um concurso público e não abriu as cotas para deficientes. Posteriormente foi ajuizada uma ação, creio eu que pelo Ministério Público, reclamando a anulação daquele concurso, e o STJ disse não, tá? Ocasionaria mais danos sociais, tá? Então, ó, declaração de nulidade do edital ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada no tempo, tá? Haja vista que, a despeito de não ter sido respeitada a reserva de vagas, ou seja, estava ilegal, o concurso público teve prosseguimento com aprovação de candidatos, atendimento aos cursos de formação, nomeações. Todas essas situações já estão consolidadas, tá? Devem ser agora, então, preservadas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Então, olha só como o tema é complexo. De regra, o STJ não aplica para concurso. Mas tem essa exceção, se o sujeito já foi aposentado, e tem também essa outra jurisprudência aqui, onde fica muito claro que a anulação geraria danos sociais muito maiores. É um juízo de proporcionalidade e até mesmo de utilitarismo, né? O que gera mais bem-estar social? Anular ou não? Beleza? O STF não aplica para concursos públicos, inclusive tem esse tema 476, que, salvo engano, ele não foi decidido ainda, eu não tenho certeza, mas ele não foi decidido, eu acho que ele não foi decidido, mas o STF segue a mesma linha do STJ e não aplica a teoria do fato consumado para concursos públicos. Você entrou no concurso com base em alguma decisão, e lá na frente essa decisão ela é anulada, ela é revogada, ela é cassada, você perde o cargo. Tá? Você perde o cargo. Não se aplica a teoria do fato consumado. Beleza? Então, sempre quando você for tomar posse em um concurso com base em decisão judicial, eu recomendo que você continue estudando para outros concursos. E, por fim, a confiança legítima. Mais um limite para a anulação. Tá? Mais um limite para a anulação. A gente falou bastante aqui sobre confiança legítima, só vou especificar um pouco melhor. Da onde que surge essa teoria? O Tribunal Administrativo de Berlim, basicamente uma decisão de 1956. Tá? Era uma decisão que envolvia pensão, eu não lembro agora de cabeça, mas era uma decisão que envolvia de pensão de uma senhora que vivia na Berlim Oriental e se mudou para a Berlim Ocidental. Era um tema envolvendo isso, tá? Segundo o Tribunal Constitucional, o Tribunal Administrativo de Berlim, há um subprincípio decorrente da segurança jurídica e do Estado de Direito. Tá? Então, vamos lá. Ou seja, a confiança legítima é um subprincípio que decorre da segurança jurídica e do Estado de Direito. Então, tiramos a confiança legítima do Estado de Direito e da segurança jurídica. O princípio da segurança jurídica pode ser estudado por dois prismas, pelo objetivo e pelo subjetivo. O objetivo é aquele que se refere à irretroatividade de normas, proteção de atos jurídicos perfeitos em relação, sobretudo, a modificações legislativas posteriores. Já o aspecto subjetivo é quando trata justamente da preservação das expectativas legítimas da sociedade com a produção de harmonia das relações jurídicas. Aí nós temos o princípio da confiança legítima. Esse princípio da confiança legítima, de certa forma, ele decorre daquela presunção de legitimidade dos atos. Quando eu vejo à minha frente um ato administrativo, presume-se que ele é legítimo. Tá? Essa presunção de legitimidade gera para mim, cidadão, a expectativa de que eu estou fazendo algo correto. Portanto, lá na frente eu não posso ser responsabilizado porque eu me escorei, eu me baseei num ato administrativo que se presume legítimo. Então, essa presunção de legitimidade dos atos administrativos, ela é uma faca, tá, de dois gumes. Por quê? De um lado, ela serve para gerar obrigações ao cidadão,
mas também ela gera expectativas de legitimidade em prol do cidadão. A confiança de que os atos da administração estão em conformidade com o direito. Beleza? Os tribunais superiores não admitem a confiança legítima em face de situações flagrantemente ilegais, e eu acrescento, até em caso de má-fé. Então vamos imaginar o caso do meu alvará. Eu recebi um alvará da administração. Isso é um ato administrativo que eu presumo que é legítimo. Eu vou e construo a minha obra. Tá? Lá na frente a administração disse, rapaz, estava errado. Porra, eu construí a minha obra, e agora? Tá? E agora? Vou ter que derrubar a minha obra? Se eu tiver que derrubar, você vai ter que me indenizar, então. Beleza? Requisitos, então, para a aplicação da confiança legítima. Isso aqui é uma decisão do STF da ministra Laurita Vaz. Basicamente, o sujeito obrar de boa-fé, olha lá, ela de novo, a existência de uma identidade objetiva e subjetiva. O que é isso? O ato anterior, o alvará, e o posterior, a cassação do alvará, emanam da mesma administração e são produzidos no âmbito da mesma relação jurídica. Isso é um outro requisito. Imagine que esse meu alvará que eu tive, ele é anulado não pela própria administração, ele é anulado pelo governo estadual. Tá? Geraria problemas para aplicar a confiança legítima. Eu particularmente entendo que não, mas segundo a Laurita Vaz, sim. A conduta anterior era válida e unívoca, ou seja, o comportamento que eu adotei aparenta legalidade, capaz de gerar confiança. Eu obtive aquele alvará, o órgão municipal autorizado a dar alvará. Tá? Eu não obtive aquele alvará na loja do chinês ali do centro que vende pastel. Não. Eu obtive do órgão responsável por exercer aquela atividade. Então, ele tem toda a aparência de total legitimidade. E, por fim, caracteriza a violação à confiança legítima, que é o chamado venire contra factum próprio, uma atuação contraditória. Ou seja, há uma incompatibilidade entre o ato anterior e o posterior. Ou seja, a administração foi tratante. Ela me deu um alvará. Eu confiei nesse alvará e construí o barraco. Aí depois de um ano ela vai e diz, não. Tô revogando, tô anulando o teu alvará. Tá? Ou seja, há uma total incompatibilidade. Um autoriza e o outro nega. Beleza? Então há uma atuação contraditória da administração pública. Se restar caracterizada a confiança legítima, o que faz? Tá? Pode-se manter o ato, ou seja, a estabilização do ato, e aqui a gente aplicaria a teoria do fato consumado, tá? Por um motivo de segurança jurídica. Vou imaginar o meu alvará. Eu tive meu alvará, construí a minha casa, crente de que eu estava fazendo o correto. A administração posteriormente veio e anulou este alvará. Tá? Ora, eu atuei com confiança legítima. Eu vou ter que derrubar a minha casa? Não. Eu aplico aí a teoria do fato consumado. Tá? Essa primeira hipótese aqui nada mais é do que a teoria do fato consumado. Vamos voltar com ela aqui rapidinho. Tá? Ato eivado de vício, mas que tinha aparência de legalidade. Eu agi de boa fé. Tá? Há uma impossibilidade de retorno ao status quo ante, ou, mesmo havendo a possibilidade de demolição, não justifica essa demolição. Tá? Mas mesmo assim que a administração insista na demolição, tá? Eu tenha que derrubar a minha casa, eu posso pedir perdas e danos. Eu posso pedir perdas e danos. Eu vou imaginar aquele caso do direito ambiental, que é uma opinião minha. Tá? Eu construí uma determinada casa, crente de que eu não estava gerando nenhum dano ambiental, porque o órgão ambiental me deu o alvará. Beleza, eu estou de boa fé. Depois de um ano, o órgão ambiental disse, vou anular aquele alvará, você não poderia ter construído. Eu não posso reclamar a teoria do fato consumado, porque o STJ tem súmula que diz que não se aplica a teoria do fato consumado para direito ambiental. Aquela minha obra está poluindo um manancial.
Então não tem como, vai ter que derrubar. Porém, eu derrubo, mas eu entrego a conta para a administração. Tudo bem, eu vou derrubar. Eu não posso aplicar o fato consumado porque o STJ me proíbe. Mas está cá todas as despesas que eu tive com a construção, com a demolição, eventuais perdas e danos e etc. Entenderam? Era isso, crianças. Volto no próximo vídeo para falar sobre revogação. Beleza? Valeu! Então, só para notar, né? Então, tudo que a gente viu até aqui, pessoal, são limites para a competência de anulação. Então, sempre quando a administração for anular, ela tem que atender esses limites. O prazo, não pode aplicar uma interpretação retroativa, tem que se ater ao fato consumado e tem que se ater à confiança legítima. Valeu!